Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Dr. Adão e eu estou muito satisfeito de estar aqui no meu canal do YouTube para nós mantermos um contato a respeito de grandes assuntos relacionados com a sua saúde, assuntos de grande importância. Hoje, por exemplo, eu vou comentar a respeito de uma condição clínica, quer dizer, na realidade, uma doença chamada osteoporose. Normalmente as pessoas que já ouviram falar sobre osteoporose acham que é uma doença de mulher, que é uma doença tipicamente feminina, o que não é verdade. O que ocorre na realidade é que essa doença ela é mais frequente das mulheres, mas ela acomete também os homens. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma condição clínica, ela é uma doença do sistema ósseo, quer dizer, ela é uma doença dos ossos e que causa o enfraquecimento dos ossos. Normalmente nós sabemos que o osso é um tecido assim de grande importância porque ele mantém a pessoa de pé, sentada, responsável pela movimentação. Quer dizer, o sistema ósseo ele é endurecido, ele é compacto, o osso ele é duro. Ora, na osteoporose o osso fica frágil, quer dizer, fica mole. Então, facilmente a pessoa que tem osteoporose, ela facilmente tem fraturas. E algumas vezes a fratura é assim que a pessoa não consegue perceber, ela não bateu, ela não teve o traumatismo, no entanto, o osso pode vir a ser fraturado em decorrência do enfraquecimento do osso. Então, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença óssea e ela é uma doença que causa o enfraquecimento do osso e, em decorrência disso, torna o osso frágil e quebradiço. Quer dizer, dessa maneira, a pessoa ou ela não sente nada durante a evolução da doença, às vezes a primeira manifestação da doença já é uma condição grave, às vezes a pessoa tem uma fratura, nós chamamos de fratura patológica, quer dizer, não é uma fratura causada por uma batida, por um traumatismo, não. Às vezes a pessoa tem uma fratura sem ter uma batida que justifique uma fratura. Às vezes é uma batida muito simples e que normalmente a pessoa que não tem osteoporose não seria nada, mas a pessoa com osteoporose pode ter aí, em decorrência disso, uma fratura. Então, ela é, até certo ponto, uma doença bastante frequente da população, porque ela atinge, as estatísticas mostram, atinge 2 milhões de brasileiros por ano e são acometidos por osteoporose. Como se vê, então, é uma doença muito comum, muito frequente na população. Ora, desse modo, então, a osteoporose causa esse enfraquecimento do osso, torna o osso quebradiço, quer dizer, mais fácil de quebrar, mais fácil de ter uma fratura. Às vezes a primeira manifestação, como falei, da doença já é uma condição grave, que é uma fratura. Bom, como qualquer doença, a osteoporose está associada também a fatores de risco, quer dizer, nós chamamos de fator de risco uma condição e que está associada ao aparecimento daquela doença. Por exemplo, no caso da osteoporose, são vários os fatores de risco e o primeiro deles que a gente cita aqui é a idade. É uma doença que aparece em pessoas normalmente acima dos 40 anos de idade. Mas tem trabalhos médicos recentes mostrando que às vezes até pessoas com menos de 40 anos também pode ter osteoporose. Então a idade é um fator de risco e um outro fator de risco é ser mulher, quer dizer, já que a doença é muito mais frequente, 5 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Então o fato do gênero feminino também constitui um fator de risco. E associado também a uma dieta pobre em cálcio, porque o componente principal do osso é o cálcio. Uma dieta rica em cálcio favorece a pessoa e dificulta a pessoa ter assim, a osteoporose. Já uma dieta pobre em cálcio facilita o aparecimento da doença. Muitas vezes a doença também é associada à falta de exercício físico, que são aquelas pessoas assim de pouca mobilidade, pessoas assim paradas, não pratica nenhum tipo de atividade física. Eu tenho batido com frequência nos meus comentários, nas minhas aulas também para os estudantes de medicina, então já para os médicos, eu tenho batido nessa tecla de grande importância
que é incentivar as pessoas a ter uma atividade física qualquer. E precisa ir para a academia? Não. As academias, elas são ótimas, são muito boas, mas às vezes a pessoa não tem condição de ir, às vezes até não tem condição financeira, ou então a academia é longe, a pessoa não consegue ir, tem dificuldade. Não justifica não praticar atividade física, porque a caminhada é, na realidade, a melhor atividade física que existe de todas. Nós dizemos assim, que é uma atividade assim fisiológica, quer dizer, o normal do ser humano é caminhar. Acontece que a civilização foi se desenvolvendo, houve o aparecimento das máquinas, o aparecimento dos carros, isso tirou a pessoa de andar a pé. Então as pessoas não andam a pé. Às vezes a pessoa precisa andar 100 ou 200 metros, uma quadra, ou então 2 quadras para ir na quitanda, padaria ou na feira, alguma coisa, não vai. Vai de carro. Aí está um equívoco muito grande, porque está tirando a pessoa de fazer uma atividade física. A caminhada, então, é o melhor de todos os exercícios físicos, que a pessoa deve fazer a caminhada sim. Até como prevenção, até para a prevenção da osteoporose, a caminhada é importante. Então, abuso do álcool também. A pessoa que consome álcool também em quantidades acima do recomendável, né? E essa recomendação, essa colocação aí é muito relativa, porque a pessoa acha, por exemplo, que um cálice de uma bebida alcoólica é suficiente, mas às vezes ela toma 5 cálices, e às vezes toma meia garrafa. E se for no caso do vinho, por exemplo, o vinho tem um sabor, alguns vinhos têm um sabor excelente, então a pessoa acaba tomando muito. Então a pessoa não deve abusar do álcool, porque o álcool, o consumo do álcool em quantidade acima do recomendável, quantidade exagerada, é um fator de risco também para o aparecimento da osteoporose. E o tabaco, quer dizer, o vício de fumar. Bom, aí é uma situação especial. Eu até estava preparando um artigo que eu escrevi para o jornal, vai ser publicado no jornal Tribuna de Ribeirão na sexta-feira, sobre o vício de fumar, ou então o tabagismo. Eu recomendo lá no meu artigo que é perfeitamente possível parar de fumar. Então, o uso do cigarro, o tabagismo, é também um fator de risco para o aparecimento da osteoporose. A minha recomendação é, a pessoa não deve fumar de jeito nenhum. Até porque, nesse artigo que eu escrevi para o jornal sexta-feira, eu coloco lá que, afora todas as doenças cardiovasculares, os vasos e câncer, etc., o tabagismo, que é o vício de fumar, ainda é responsável direto por 50 doenças. Então, é muita doença. Para evitar tudo isso aí, a pessoa deve abolir o cigarro. Quer dizer, tira o cigarro da vida de vocês e aí toca a vida numa ótima, viu? Então, devo colocar ainda que da osteoporose, o tabagismo também representa uma condição importante. Bom, feito, então, tem os sintomas da osteoporose, que é aquela dorzinha, aquela dor óssea, então não tem sintoma nenhum, e a pessoa deve fazer uma consulta médica. Eu recomendo para todos, homens e mulheres de qualquer idade, pelo menos uma consulta médica por ano, mesmo a pessoa não tendo nada. Isso porque ela vai fazer alguns exames, às vezes ela não sente nada, está desenvolvendo uma doença, que às vezes exames simples conseguem detectar essa doença. No caso das mulheres, a minha recomendação é consultar o médico 2 vezes por ano. Isso porque a mulher, pela própria condição, pelo fato de ser mulher, já é assim, mais suscetível ao aparecimento de algumas doenças. Então, a recomendação minha é a consulta médica pelo menos 2 vezes por ano. Quer dizer, é suficiente. A recomendação médica é pelo menos 1 vez por ano, mas eu recomendo 2 vezes por ano para as mulheres. E para os homens também, mas os homens ainda 1 vez por ano, não está sentindo nada, 1 vez por ano aí está de bom tamanho para fazer esse acompanhamento médico. Bom, quero dizer ainda para vocês o seguinte, que com relação à osteoporose, ela está intimamente relacionada também com a dieta, que deve ser uma dieta rica em cálcio. Qual é o alimento mais rico em cálcio? É o leite. Fora o leite, tem também os derivados do leite, que também são fontes ricas de cálcio. O queijo, requeijão, todos esses derivados aí são fontes de cálcio que o corpo humano precisa. Se a pessoa é de risco, quer dizer, ela é descendente de pessoas que tiveram, que têm osteoporose, mas o capricho ainda é recomendado. Existe também algumas verduras, aquelas verduras de folha escura, do tipo a couve, ou então brócolis, essas verduras, esses legumes que têm esse tipo de característica, que também são fontes ricas em cálcio, altamente recomendável para a pessoa.
Se a pessoa necessita de reposição de cálcio, feitos os exames, o doutor recomendou, pode o doutor recomendar também o uso de concentrados de cálcio, uma forma de cápsulas ou então de comprimido, mas isso tudo sob orientação médica e receitado pelo seu médico. Bom, algumas dessas condições aqui, que também propiciam o aparecimento da osteoporose, doenças crônicas do tipo diabetes, ou então doenças da tireoide, são doenças também intimamente relacionadas a esse componente importante da vida humana, que é o cálcio. Então, a pessoa que tem diabetes deve ter a sua diabetes certamente controlada. Se tem alguma doença da tireoide, por exemplo, hipertireoidismo, então hipotireoidismo, todas essas condições devem ser muito bem controladas pelo seu médico através dos exames de controle. Bom, existe tratamento para osteoporose? Claro que existe. O tratamento deve ser feito pelo médico especialista. No caso dos homens, do ortopedista deve ser consultado. E no caso das mulheres, se estiver na menopausa, mulheres pós-menopausa também, o tratamento pode ser feito também com o seu médico, que é o médico ginecologista. Considerar que também a assistência do médico ortopedista também é de grande valia para o perfeito controle e tratamento dessa importante condição clínica, dessa importante doença. Basicamente, o que eu tinha que apresentar para vocês aqui no nosso canal aqui do YouTube, basicamente é isso aqui, mas eu vou continuar apresentando para vocês outros assuntos, outros temas de grande importância nos nossos próximos encontros aqui no canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, você pode entrar em contato, YouTube Adão Ferreira. Você tem acesso fácil e nós estamos em contato, joinha, contato permanente. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade aqui, se Deus quiser. Estamos juntos.